Meus irmãos, Evangelho de Jesus, segundo escreveu Lucas, capítulo 5, capítulo 11, do verso 5 até o verso 8, traz mais uma das preciosas palavras de Cristo, a parábola que tem como título, a parábola do amigo importuno. Como os irmãos sabem, nós estamos estudando as parábolas de Jesus, as parábolas de Cristo, as histórias que Cristo contou para ilustrar as verdades de ordem espiritual. Os irmãos sabem que o propósito das parábolas, em resumo, é explicar de uma forma mais simples, mais didática, as grandes verdades da fé. Ou seja, Jesus ensinava, se Jesus fosse ensinar com termos teológicos, muita gente não ia entender. É por isso que ele conta histórias do dia a dia, para que o povo pudesse compreender melhor as verdades que ele estava dizendo. Esse texto que nós estamos lendo, essa parábola, ela está no contexto de um assunto. O assunto que está em questão aqui é o assunto da oração, é o assunto do clamor, é o assunto do falar com Deus. Os discípulos, inclusive, antes desta parábola, perguntam ao Senhor como é que se deve orar. Senhor, como se deve orar? João ensinou os discípulos dele a orar, e tu não vai ensinar nós a orarmos? E Jesus vai ensinar o povo a orar. Inclusive, quando estávamos estudando a série do Sermão do Monte, nós passamos muito tempo pregando sobre a oração do Pai Nosso, explicando palavra por palavra. Jesus diz: quando vocês forem orar, orem dizendo Pai, ou seja, chamem Deus de Pai, Pai Nosso, ou seja, lembrem que o Pai não é só seu, o Pai é do coletivo, o Pai que abençoar a todos, que estás no céu. Se está no céu, é onipotente, se está no céu, é onipresente, e se está no céu, é onisciente, porque do céu ele vê todas as coisas. Pai nosso que estás no céu. 3 pedidos de ordem espiritual: santificado seja o teu nome, venha a nós o vosso reino, e seja feita a tua vontade. Como? Do mesmo jeito que é feito no céu. Ou seja, a vontade de Deus aqui na terra deve ser feita do jeito que ela é feita lá no céu. Porque lá no céu Deus quer as coisas e os anjos logo saem e obedecem. Aqui na terra, Deus quer fazer as coisas, primeiro tem que nos convencer, nos adular, nos abençoar, nos convencer para ver se a gente faz. Por isso que ele diz: quando vocês orarem, orem para as coisas não ser assim, mas para que a vontade de Deus aqui na terra seja feita do jeito que é no céu, que o teu reino venha aqui na terra do mesmo jeito que o reino de Deus é aí no céu, que o nome do Senhor seja santificado aqui na terra do jeito que o nome do Senhor é santificado no céu, porque no céu o nome do Senhor é santo, é adorado. Os anjos, os arcanjos, os querubins não param de dizer santo, 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 e eles dizem isso voluntariamente. Aqui na terra não. Aqui na terra o pastor tem que estar insistindo: dá um glória, irmão, dá um glória, fala com isso, né? Lá no céu é diferente. Então Jesus diz: quando vocês forem orar, orem. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, e seja feita a vossa vontade. Tudo isso assim na terra como é no céu. Depois que pedir essas coisas espirituais, peçam as coisas pessoais, as coisas daqui de baixo. Porque tem crente que só pede coisa para aqui para baixo e esquece de pedir as coisas que são do céu. Quando for pedir as coisas aqui de baixo, peça: dai-nos o pão nosso de cada dia, perdoa os nossos pecados e não nos deixa cair em tentação. Pão, um pedido para o corpo, né? Perdoa os nossos pecados, um pedido para o nosso espírito. Não me deixe cair em tentação, um pedido para a nossa alma. Um pedido para o presente, pão nosso. Um pedido para o passado: perdoa aquele pecado velho que eu cometi. Um pedido para o futuro: lá na frente não me deixe cair em tentação.
Pois bem, Jesus está ensinando os discípulos a orar do jeito que eles pediram. Depois que vocês pedirem as coisas do céu, as coisas daqui de terra, e vocês terminam adorando. Porque a oração começa adorando e termina adorando. Então, quando terminar, diga: porque teu é o poder, teu é o reino e tua é a glória para todos sempre. E a igreja diga amém. Jesus ensinou os discípulos a orar. Mas a questão agora é o seguinte: a pergunta do pecador é o seguinte: tá, mas se eu orar, se eu pedir, será que Ele vai me atender? Se eu pedir ao Senhor, eu sou um pecador, eu sou um mero pecador, cheio de pecado, será que se eu orar, Deus vai me atender? Deus vai ouvir a minha oração? E aí Jesus continua, depois de ensinar a oração do Pai Nosso, Jesus continua dizendo que eles devem orar, mas devem orar com persistência, devem orar com perseverança, devem orar com fé, devem orar crendo que Ele vai atender. Eu até anotei aqui uma coisa que eu queria dizer, deixa eu ver se eu acho. Uma coisa que eu anotei, que quando Ele nos ensina a orar com persistência, Ele não está dizendo que nós devemos orar como uma criança que pede com birra ao pai, mandando o que o pai deve fazer. Não é desse jeito, porque tem criança que pede com birra, né? Faça isso, papai, faça isso. Não é com birra. Mas Ele diz: peça a Ele com persistência e crendo que Ele vai lhe atender. Mas parece que não ficou bem explicado. Jesus disse: olha, vocês peçam, porque quem pede recebe, quem bate se abre, quem busca encontra. Mas parece que eles não entenderam muito bem, e Jesus precisou lhes contar uma parábola. Jesus precisou contar-lhes uma história. E a história que Jesus vai contar, escute, Deus vai lhe abençoar nessa história. A história de um viajante, a história de um peregrino, a história de alguém que está fora de casa, a história de alguém que não está na sua cidade, não está na sua aldeia, a história de alguém que está vagando sem ter o que comer e sem ter um abrigo. Esse viajante, viajando, entrou em uma cidade e lembrou que naquela cidade morava um amigo. Olha só, um viajante peregrinando, andando, sem ter o que comer, sem ter onde reclinar a cabeça, precisando de uma cama para dormir, com a barriga seca, com fome, altas horas da noite. A Bíblia diz que à meia-noite. Que hora era, irmão? Que hora era? Meia-noite. Quando ele entra na cidade, ele lembra que naquela cidade ele tinha um amigo. E ele pensou: aquele meu amigo, aquilo ali deve ter condição de me receber. Então ele calculou: eu vou para a casa do meu amigo, porque eu sei que ele tem condição de me receber. Eu sei que na hora que eu chegar lá, vai ter alguma coisa para mim. Tem gente que é hospitaleiro, não tem, irmãos? Tem gente que a gente sabe que a pessoa tem. Sabe que a pessoa tem. Pois esse peregrino lembrou de um amigo e disse: eu sei que se eu chegar na casa do fulano, eu sei que lá eu vou ser amparado. Na cabeça dele, na hora que eu chegar, vai ter pão para me comer, vai ter rede para me dormir. Na hora que eu chegar, eu sei que ali é uma pessoa hospitaleira. Nós conhecemos quem é hospitaleiro e quem não é. Sim ou não, irmãos? Eu sei qual é a casa que, se eu chegar na hora do almoço, eu almoço. Eu sei qual é a casa que, se eu precisar de um aperto, eu sei para quem ligar. Eu sei para onde ir. Eu sei quando eu precisar de alguma coisa. Quando eu preciso de dinheiro, eu sei para quem é que eu ligo. Quando eu preciso de um serviço, eu sei para quem é que eu ligo. Eu conheço as pessoas. A gente não conhece as pessoas, irmãos, não é? Pois bem, esse peregrino peregrinando altas horas da noite, meia-noite,
Ele disse: eu estou com fome, eu preciso parar. E eu sei quem é que vai me acudir. Eu sei onde é. Ele apressa o passo e chega na casa desse anfitrião. Pastor, o que é anfitrião? Todo mundo sabe o que é anfitrião. Anfitrião é aquele que hospeda, é o dono da casa, né? Então, peregrino, para mim não estar usando termos amigo, eu vou usar o termo peregrino e anfitrião. Pois bem, o peregrino bate na porta do anfitrião, o anfitrião diz: quem é? Sou eu, rapaz. Oh, pois entro. Tu vem da onde na hora dessa da noite? Rapaz, eu me perdi no horário. Eu digo que ele anda perdido no horário porque um judeu não anda de noite. Você sabia que um judeu não anda de noite? O judeu só anda durante o dia. Nem o egípcio também não anda à noite. Ele só anda durante o dia. Pois por isso que eu pressuponho que essa pessoa está deslocada, está perdida. Essa pessoa está, diga comigo, está perdida. Essa pessoa se perdeu no horário, na programação, do tempo. E ela está com fome. Ela chega na casa do anfitrião e disse: meu amigo, me acuda. Tu já jantou? Ele disse: ainda não. Tu comeu alguma coisa? Nada, estou com fome. Ele disse: pois vai ali tomar um banho, vai ali se aprontar que eu vou preparar uma janta para ti. Só que o anfitrião, o dono da casa, não tinha nada para servir a visita. Despensa vazia. Não tinha um pão sequer. Chegou de surpresa, né? Alguém já chegou na sua casa de surpresa? Alguém já chegou na hora do almoço na sua casa e vocês já tinham almoçado e não tinha mais nada? Pois foi assim que aconteceu. A visita chegou na casa do anfitrião e o anfitrião não tinha mais nada para comer. Mas como eu disse, a gente não tem, mas sabe quem tem. É ou não é? A gente não tem, mas sabe quem tem. Aí ele diz assim: vai ali tomar um banho. Vai ali tomar um banho que eu vou me preparar. Eu vou me preparar alguma coisa aqui para tu comer. Aí ele se levanta. Imagina, irmãos, alguém chegando na minha casa. Vai bater aonde, Manoso? Lá na casa da irmã Fátima, né? Deixa eu enfeitar aqui um negócio para os irmãos entenderem, né? Para os irmãos entenderem. O irmão Edinaldo chegou lá em casa. Não, John Lennon, que é lá da Lagoa do Mar. Chegou aqui na casa pastoral de madrugada. Meu pastor, a estrada não tem como passar. A estrada está um lameiro. Eu quero dormir aqui na casa pastoral essa noite. Aí eu disse: pois não, John Lennon, entra para dentro de casa. Aí o John Lennon entra para dentro de casa e diz: tome um banho que nós vamos fazer alguma coisa para você comer. A irmã Rose diz assim: não tem nada, a geladeira está seca. Aí eu lembro de quem? Eu não tenho, mas lembro de quem tem. Ora, na hora eu me levanto e vou lá na irmã Fátima, bater lá no portão dela, né, do irmão Joacir, para comprar alguma coisa. Só que no contexto aqui não é comprar, é pedir emprestado. O texto diz que o dono da casa se levanta e diz: eu sei quem é que tem. Eu vi fulano fazendo pão hoje de tarde. Olha, irmãos, deixa eu dizer, naquela época as cozinhas, igual como é na África hoje. Como é na África, as cozinhas são coletivas. Quando alguém está fazendo pão, todo mundo sabe. Hoje a gente só sabe por causa da internet, né? As pessoas vão fazer uma pamonha, aí bota nos status, né? Faz uma canjica, bota nos status. Quando eu descubro, eu digo logo: aí, irmã Rose, ora aí para ver se chega aqui. Quem diz amém? Deixa eu voltar para a palavra, irmão. Pois bem, o dono da casa, o anfitrião, não tinha pão. Só que ele sabia quem tinha. Ele sabia onde tinha. Rapaz, fulano fez pão hoje. Pois bem, toma banho aí, que eu vou ali bater na casa do irmão Mundinho. Lá na casa do irmão Mundinho. E aí o texto diz que o anfitrião vai bater na casa do amigo que tem. Ele bate na casa do amigo que tem. E a Bíblia não diz que o amigo se recusa a dar. Eu já vejo muitas pessoas pregando, dizendo que o dono da casa vai ficar calado, porque tem alguém chamando. Não, irmãos.
O texto diz assim, coloca no verso 7 aí, por favor. Olha, se ele responder sim, que é uma coisa muito improvável. E por que é improvável? Escuta, irmãos, a comunidade judaica, Jesus está falando para os judeus, eles têm a hospitalidade como algo sagrado. Hospedar as pessoas, receber bem, a Bíblia diz que além de ser um dom do Espírito, a hospitalidade é uma virtude que inclusive a Bíblia diz que para ser presbítero tem que ser hospitaleiro, então não está escrito, e que diz que a hospitalidade é um dom do Espírito, é um dom do Espírito, a hospitalidade. Só que no Antigo Testamento era uma ordenança bíblica. Deus diz no Antigo Testamento, lembra do peregrino, porque peregrino foram vocês na terra do Egito. Então receber bem as pessoas é uma ordem divina. Deus mandou receber bem as pessoas. E outra coisa, a visita não é só da casa, mas a visita é da comunidade. É as pessoas que recebem aquela visita. Bateu na casa de um, mas todos são responsáveis por aquela visita. É ordenança, está nas Sagradas Escrituras. Por isso que o dono da casa se sentiu à vontade de bater na casa do vizinho, que eles sabem que certamente, se o vizinho tiver, o vizinho vai dar. É certeza o vizinho dá. Repita comigo, diga assim, é certeza, se o vizinho tiver, diga mais forte, diga assim, se o vizinho tiver, certeza que ele vai dar. Por isso que Jesus está usando a hospitalidade para falar da oração, que é para quem orar, tem que ter certeza que se Deus tiver, Deus vai dar. O que você está pedindo, Deus tem. O que você está pedindo, Deus tem, porque se Ele tiver, Ele vai dar. Pois bem, aí o texto diz que ele vai na casa do amigo, bate na porta do amigo, e ele está dizendo assim, ainda que é improvável que o amigo diga assim, eu estou dormindo, as crianças estão dormindo, venha só amanhã, ou então fica em silêncio, para dizer que não tem ninguém em casa. Para quê? Tem gente que faz isso, né? O telefone toca, não, faz de conta que está no silencioso, faz de conta que eu não vi, né? Faz de conta que eu não estou, está chamando, menino, fica tudo em silêncio, para quê? Na hora dessa. Mas a Bíblia diz, ainda que se isso acontecesse, a pessoa se levantaria, e se não atendesse porque é amigo, atenderia só para não ser importunado, só para que a pessoa saia da sua porta, pare de tocar a campainha, esta pessoa seria atendida. Vou repetir, Jesus está contando esta parábola para explicar aos discípulos, aos fariseus, que Deus, não é que provavelmente Deus vai nos atender. O que Cristo quer nos passar é a segurança de que certamente, se nós orarmos, o Deus do céu nos atenderá. Quando Tiago escreve a sua epístola universal, ele diz que quando nós orarmos, devemos orar com fé. Importa que aqueles que oram, peça a Deus com fé, porque aquele que ora sem crer é como as ondas do mar que vai e vem. Aquele que não crê é como nuvem sem água, ou como o cão que come o seu próprio vômito. Jesus está dizendo, a Bíblia está nos ensinando, que quando nós estivermos orando, devemos orar na certeza de que Deus vai nos responder. Quem aqui está orando por alguma causa? Quem aqui tem alguma causa na mão de Deus? Deixa eu perguntar uma coisa, você entende que Deus tem poder, que Deus vai responder essa sua oração?
Pastor, eu não sei se ele vai me responder. Então pare de orar, porque se é de orar sem crer, nem adianta orar. Quando o crente orar, ele tem que orar certo de que o Deus do céu atenderá ao vosso clamor. Aleluia. Meus irmãos, deixa eu dizer algumas coisas que eu aprendi aqui nesse texto. Eu não vou levar versículo por versículo, vou fazer diferente hoje. Hoje eu vou falar personagem por personagem. Esta história, ela conta a história de 3 homens. Quantos homens? Quantos homens? O primeiro homem é um homem que anda errante, é um homem que anda à meia-noite, alguém que está como que faminto, alguém como que está desorientado, alguém que está como que perdido, alguém que está com uma necessidade. Por que, pastor, você está dizendo isso? Porque no mundo, inclusive a própria humanidade, é alguém que anda peregrinando, perdido nesta terra. Eu preciso dizer que as pessoas que andam sem Deus e sem salvação, elas estão perdidas. Elas não sabem que porta bater. A realidade é que o homem sem Deus, ele está faminto. O homem sem Deus está necessitado de pão. Não pão daqui de baixo, mas de um pão vivo que desceu do céu. Este homem que anda peregrinando à meia-noite é o retrato fiel da humanidade que anda na escuridão, sem Deus, sem paz e sem salvação. Quem é este homem que anda à meia-noite sem saber onde bater na porta? É a humanidade, é o perdido, é o retrato fiel desta sociedade. Este homem que anda sem saber onde bater, era eu e era você, antes de termos nos encontrado com Cristo Jesus. Quem aqui estava perdido? Quem aqui estava perdido? Sem saber em que porta bater, sem saber a quem clamar. E eu quero dizer, meus irmãos, que ainda assim como nós éramos antes, ainda existe muitos homens e muitas mulheres que estão por aí peregrinando, precisando de Deus, de paz e de salvação. Não vou para longe, aqui mesmo em Andresa, na rua onde você mora, talvez dentro da tua própria casa, esteja alguém ali que está nas trevas, que está faminto, precisando do pão vivo que desceu do céu. E a igreja precisa estar vigilante, porque uma hora dessa, eles baterão na nossa porta em busca de um suprimento espiritual para dar robustez para a sua alma. A igreja pode ser até a última porta que ele bata, mas é aqui onde ele encontrará solução para o seu pecado. Aquele hino da harpa cristã, 500 e tantos, que fala da água, que diz: já bebi tantas águas por aí, em tantos poços, em tantas cisternas, já bebi tanta água, mas estas águas não saciam a nossa sede, até que a gente bebe da água que Jesus falou para a mulher samaritana: quem beber desta água nunca mais tornará a ter sede. Tem gente aqui que tentava solucionar a sua fome no bar, tem gente aqui que procurava solucionar a sua sede nas drogas, na prostituição, tem gente que andava vagando por aí, mas a história mudou no dia em que bateu nas portas da igreja. E eu quero dizer que a porta da igreja é a pessoa bendita de Cristo Jesus. Jesus disse: eis que estou à porta, mas Jesus disse em outra ocasião: eis que eu sou a porta. Aleluia. A igreja precisa entender que o lugar do perdido vir buscar refúgio é aqui, é aqui, é aqui. Pastor fulano está cheio de pecado, pastor fulano está cheio disso e cheio daquilo, e agora quer vir para a igreja. Claro,
E é para vir para a igreja mesmo. É para bater nessa porta aqui mesmo. Quem está entendendo o que Deus está dizendo? 3 personagens. O primeiro personagem, que anda vagando à meia-noite, é o homem que está perdido no pecado. O segundo personagem é o anfitrião. É o dono da casa. O segundo personagem é aquele que deveria ter pão, mas não tem. É o que deveria ter, mas não tem. Você sabia que tem gente que deveria ter, mas não tem? Tem gente que a gente acha que tem, mas não tem. Olha só, por que o peregrino bateu naquela porta? Por que o peregrino foi exatamente naquela casa? Porque na cabeça dele, eu vou naquela casa, que naquela casa não tem. Aquela casa tem. Eu vou dizer, nem todos que aparenta ter, tem. Um dia uma pessoa chegou aqui na casa pastoral, sei nem seu dia, ô Elisei, irmão. Aí bateu e disse, pastor, eu quero conversar com o senhor. Aí eu disse, pois não. Sente aí, disse, pastor, eu vim aqui para o senhor me emprestar um dinheiro. Eu disse, pois não, dá certo. Pois não, dá certo, pastor, porque eu preciso resolver uma situação. E eu pensei em quem me emprestar esse dinheiro. Eu disse, não, eu empresto, irmão, não tem como não. Quanto é? Aí quando ele disse, irmão, o valor, foi sem querer, irmão. Eu dei uma risada. Gente, às vezes a risada a gente não trai a gente, né? Quando ele falou, pastor, R$2.500, aí eu ria. Homem, eu pensei que tu queria R$15 para comprar um frango. Eu pensei que tu queria 20 conto. Aí eu disse assim, se eu tivesse R$2.500, eu estaria na praia uma hora dessa. Pastor, eu pensei que o senhor tinha. Pois é, nem todos que a gente pensa que tem. Está entendendo, irmão? Está entendendo? Nem todos que... Esse homem aqui errou. Ele bateu numa porta que ele pensava que tinha, mas não tinha. Por quê? Porque ter dá trabalho. Você sabia que ter dá trabalho? Ter dá trabalho. E deveria ter. Deveria ter pão dentro de casa. Por quê? Porque a qualquer momento o próprio dono da casa pode precisar, mas não tinha. Só que ter pão não é fácil, irmão. Por quê, pastor? Porque para ter pão, olha para cá. Para ter pão, tem que plantar o trigo. Para ter pão, tem que colher o trigo. Para ter pão, tem que malhar o trigo. Para ter pão, tem que moer o trigo. Para ter pão, tem que mexer a massa. Para ter pão, tem que acender fogo. Para ter pão, tem que colocar no fogo e ficar vigiando. Para ter pão dá trabalho. Dá ou não dá, irmão? Dá ou não dá trabalho ter pão? Hoje não, que você vai ali e compra, mas nesse contexto aqui, rural, em que cada qual deve construir o seu próprio pão. Então tem gente que não tem, porque não tem a força, a disposição para trabalhar para ter. Mas quem quiser ter, tem que malhar para ter. Tem que é massa. Porque tem uns que quer ter, mas não tem disposição para fazer. Pastor, eu queria ser um pregador da palavra. Eu estava conversando ali com o Zé, lá fora. Irmão, para você ser um pregador da palavra, ter uma mensagem para pregar, você tem que ralar, você tem que plantar, você tem que... Eita Jesus! Tem uns que quer ter, mas não tem disposição para ter, não tem força para... Vive de preguiça! Eita Jesus! Deixa eu dizer, para ter tem que ter dedicação. Então você vai pegar só na aparência que tem, mas se não tiver dedicação para pregar a palavra de Deus, tem que ter dedicação. Sim ou não, meus obreiros? Ei, para ser músico aqui na igreja, para tocar aqui na igreja, toca de qualquer jeito ou tem que ter dedicação? Tem que ter curso, tem que fazer, é ou não é? Os músicos digam amém. Amém. Olha aí, tem que ter dedicação para ser regente do conjunto, irmãos. Tem que ter dedicação para ouvir, para escutar. É ou não é, irmãos? Tudo na vida a gente só tem se a gente se dedicar. Quero ser guitarrista da igreja, pastor. Irmão, dê um dó aí. E o que é isso? Faça um fá. E o que é isso? Pergunta esses meninos aí, irmãos. O quanto que eles têm que estudar a escala, saber a nota. Aí não tem. Eita Jesus.
Tem crente que está 20 anos na igreja. Vamos dar aqui uma saudação. Pelo amor de Deus, pastor. Eu não sei pregar não, mas também não vem para a escola bíblica dominical, não vem para o culto de doutrina. Pastor, eu posso falar 10 minutinhos, 5 minutinhos, mas era para ter mais. Porque tem gente, escuta só, irmão, que era para ter, mas não tem. Quem está entendendo a mensagem de hoje? Eu estou pregando sobre 3 personagens. Primeiro personagem, o homem que anda peregrinando, precisando. Segundo personagem, o que deveria ter, mas não tem. E não tem porque não se dedica. Não tem porque não se dedica. Olha, irmãos, eu vou dizer, tem gente que era para estar profetizando, pregando, mas não tem vida de oração, não tem consagração com Deus, não tem dedicação aos pés de Jesus, não tem coragem de pagar o preço. Aí não tem, está vazio. É por isso que alguém bate na tua porta te pedindo uma palavra, te pede uma oração, viu? Vai lá na tua casa, bate na tua porta, irmão, ore por mim. Aí você diz assim, vamos lá na casa do pastor, talvez lá tenha pão, porque eu não tenho pão. Irmãos, um crente, escute, um crente não pode faltar nele uma palavra de oração. Um crente não pode faltar a autoridade do Espírito Santo para orar pelo enfermo. Agora não tem porque não se dedica. Doutrina hoje está pesada, tá, irmão? Quem está gostando da doutrina, diga amém. Não tem, mas deveria ter. Repita comigo. Esse segundo não tem, mas deveria ter. E por que não tem? Porque para ter, o preço é alto. O preço é da renúncia. Pastor, eu queria ser professor da escola bíblica dominical. Pergunta os professores da escola dominical se é fácil. É fácil ele ser professor da escola dominical? É fácil Levi Braga ser professor da escola dominical? É fácil Gilmar ser professor da escola dominical? Sabe por que não é fácil? Porque tem que preparar a aula. Agora tem uns que querem ser professor. Aí chega e diz, no dia da aula, qual é a lição mesmo, hein? Qual é o nome da lição mesmo? Onde é que está? Qual é o tema mesmo da lição, hein? Ora, meus irmãos, é por isso que não tem pão, porque para ter pão tem que plantar trigo, tem que malhar o trigo, tem que moer o trigo, tem que botar a mão para fazer a massa. Eita Jesus! Mas deixa eu te dizer, o Espírito de Deus vai te ajudar, porque não pode faltar pão sobre a tua mesa espiritual. Estou falando sobre 3 personagens. Primeiro personagem, o que anda errante, precisando de pão, representa a humanidade. Segundo personagem, a igreja, mas uma igreja acanhada, uma igreja em déficit. Pastor, existe igreja em déficit? Está cheio dela lá no Apocalipse, não? Daquelas 7. Deveria ter, mas não tinha. Lembra da igreja de Laodiceia? Não tinha. Lembra da igreja de Éfeso? Não tinha. É quem não tem pão, está faltando pão. Eita Jesus. Terceiro personagem vai entrar em cena agora. Presta atenção, irmão. Quando chegou na casa do anfitrião e o anfitrião não tinha, o anfitrião disse assim: eu não tenho, mas eu sei onde tem. Eu sei onde tem. Pergunte para quem está do seu lado, pergunta assim: tu sabe onde é que tem, irmão? Tu sabe onde é que tem? Olha, irmão, deixa eu dizer, seja pelo menos esperto. Seja pelo menos esperto. Porque ele diz assim, não vale tomar um banho, que enquanto toma banho, eu vou resolver essa situação. Você sabia que tem como você resolver essa situação? Você sabia que tem como resolver... Eita glória! Eu estou sentindo isso. Não estava no esboço não, isso aqui que eu vou falar, viu? Tem como você resolver essa situação. Como, pastor? Se levante e vá procurar o amigo que tem. Quem é o amigo que tem? Diga assim: o Espírito Santo é o amigo que tem.
Você não precisa continuar sem unção. Você não precisa continuar sem autoridade. Você não precisa continuar nessa mediocridade espiritual. O que você precisa é se levantar para procurar o amigo que tem. Quem é o amigo que tem? O Espírito Santo. O Espírito Santo tem. Agora você tem que ter disposição de se levantar. Tem disposição de se levantar? Lá tem o pão. Aleluia. O texto diz que ele se levanta, deixa o amigo em casa e espera aí, que daqui a pouco eu vou resolver essa situação. Irmão, quem ora recebe de Deus vitória. Deixa eu dizer, esse negócio aí pode estar te atormentando agora, mas se você receber graça de Deus para se levantar e lá no amigo que tem, Deus vai te dar vitória nessa causa. Deixa eu dizer, deixa eu voltar aqui para os bolsos, para as minhas anotações, né? Pois bem, o terceiro é o amigo que sempre tem. E eu sei quem é que tem. Eu sei quem é que não falta. E o texto diz que ele chega lá, bate na porta, e o que tem vai atender. Ou por ser amigo. Quem aqui é amigo do Espírito Santo? Quem aqui tem intimidade com o Espírito Santo? Você sabia que a intimidade com o Espírito Santo é o melhor meio pela qual nós receberemos as bênçãos de Deus? A intimidade com o Espírito. Irmão, quando nós estivermos orando, por isso que Jesus disse, chame ele de Pai, porque a nossa oração não é baseada em penitência. A nossa oração ela é baseada no relacionamento que nós temos com o amigo Espírito Santo, com Deus que é o nosso Pai. Então Deus vai nos atender pela sua compaixão, pela nossa amizade que temos com Ele. Aí, não, mas é que eu não me acho amigo do Espírito Santo, eu não me acho íntimo com Deus. Aí o texto diz assim, pois se Ele não te responder pela amizade que Ele tem contigo, pela tua perseverança, tu alcançarás a tua vitória. O pastor João Gonçalves, ele diz, ilustrando ser esse terceiro Espírito Santo, o texto diz que ele pede 3 pães. Quantos pães ele pede, irmão? 3. Por quê? Olha, meus irmãos, além das inúmeras bênçãos que o Espírito Santo traz para nós, tem 3 pães que só o Espírito Santo nos dá. Ninguém mais dá. Tem 3 coisas que só o Espírito Santo dá. Que é, pastor? Repita comigo. Conversão. Diga mais forte. Conversão, santidade e revestimento. Você sabia que essas 3 coisas só o Espírito Santo pode nos dar? O pão da conversão é o presente que o Espírito Santo dá a nós. Pastor, o que é conversão? Conversão é mudar de direção. Conversão é mudança. E só quem gera mudança no coração do homem é o amado Espírito Santo. É Ele, e somente Ele, que converte o homem do pecado, do juízo e do mundo, da justiça. Só o Espírito Santo é quem nos converte. Irmãos, deixa eu dizer uma coisa. E tem uma hora em que a gente precisa lembrar, que a gente precisa se converter. Está chegando o momento em que a gente vai precisar pregar para os crentes. Irmão, se converta. Pastor, como é que eu vou me converter? Só o Espírito Santo é quem pode converter os nossos pensamentos. É só o Espírito Santo que pode converter o nosso coração. É só o Espírito Santo que pode nos converter do pecado. Eita Jesus, quem é que alcançou a conversão? Quem é que alcançou? Pastor, eu estava caminhando lá para o pecado, mas o Espírito Santo entrou na minha vida e o pão da conversão Ele me deu. Segundo pão que só o Espírito Santo dá, sabe qual é? É o pão da santificação. Que é santificação? Santificação que vem do santo, né? Santo quer dizer separado. Ou seja, é só o Espírito Santo que nos dá força para nos separarmos
deste mundo vil, pecador. Aleluia. Pastor, eu estou metido ali numa que eu não sei como é que eu saio daquela. Eu me meti numa cilada, eu me meti. Você está precisando daquele que sabe santificar, aquele que sabe separar. A Bíblia diz lá no livro dos Salmos que nós estávamos perdidos numa poça de lama, mas a sua boa e poderosa mão nos alcançou quando nós estávamos na lama. Ele nos tirou, nos separou da lama e nos assentou em meio aos príncipes. Este é o ponto da santificação. É só o amigo Espírito Santo que tem para nos dar. E o terceiro pão que só o Espírito Santo tem para dar é o pão do revestimento de poder. Aleluia. Me ajude a pregar. Diga para quem está do seu lado, diga assim: o Espírito Santo quer te revestir, irmão. Pastor, o que é revestir? Revestir é dar mais poder. Dar mais poder. Você precisa de mais poder aí? As irmãs precisam de mais poder. Os jovens estão precisando de mais poder, tá? Os obreiros aqui no altar, vocês precisam de mais poder. Os músicos precisam de mais poder? Precisam, não? É aquele da para fazer a tua vontade, quero ter-te mais poder. Porque sem poder não dá para fazer a obra de Deus. E só quem tem um revestimento de poder para nos dar é o amado Espírito Santo. Os discípulos, Jesus treinou eles 3 anos e meio. 3 anos e meio treinando, ensinando, deu a missão, deu o exemplo. Aí quando terminou, Jesus soprou sobre eles e disse: receba meu Espírito. Jesus não já pode ir? Não, vá agora não. Mas nós já estamos convertidos. Mas não vá agora não. Mas nós já estamos santificados. Mas não vá agora não. Por quê? Está faltando a terceira bênção. Já recebeu a conversão, já recebeu a santificação, mas vocês ficai em Jerusalém. Até quando? Até que do alto sejais revestidos de poder. Quem vai trazer? O amado Espírito Santo. Para quê? Para que se cumpra a profecia de Joel, que diz: nos últimos dias derramarei do meu Espírito sobre toda a igreja. Parece que eu estou vendo, ó irmão, o dono da casa, presta atenção, o dono da casa que estava aflito porque não tinha o que oferecer para o faminto. Ele vai bater na porta certa. Me ajude a pregar. Diga para quem está do seu lado, diga assim: bata na porta certa. Você está batendo na porta errada, por isso que está faltando. Ele bateu na porta certa e disse: me dá 3 pão. Ele disse: agora, meu amigo, toma esses 3 pão. E ele volta para casa feliz, agora com 3 pães. E bota os 3 pães em cima da mesa. E depois desses 3 pães em cima da mesa, ele pode dizer para a visita: agora fique à vontade, porque agora eu estou à vontade. Irmão, sabe quando é que a igreja estará confortável? Quando ela estiver na sua mesa conversão, santificação e revestimento de poder. Sabe quando? Sabe quando o perdido encontrará refúgio aqui nesta igreja? Quando nós formos uma igreja de pessoas convertidas. Me ajude a dar a doutrina. Pergunta a esse crente que está do teu lado, pergunta assim: tu já se converteu, irmão? Tu já se converteu? Pergunta de novo, pergunta assim, ó: e aí, tu vive uma vida de santidade? Eita Jesus! Eita Jesus! E cadê os crentes que já receberam o poder de Deus? Já receberam o poder de Deus. Nós só seremos uma resposta para aqueles que batem na nossa porta, se vivermos uma vida de comunhão com o amado Espírito Santo de Deus. Eu vou fazer uma oração para terminar esta palavra, porque eu entendo, meus irmãos, oh glória. Jesus falou comigo domingo passado aqui na igreja, irmão. Jesus disse que ia mudar a frequência dessa igreja, e eu estou crendo que um fervor espiritual descerá sobre nós. Quem não está convertido de verdade, Jeová vai converter, viu? Quem não está vivendo vida de santidade, está pecando às escondidas, está com os embaraços por aí, o fogo do Espírito Santo vai descer para queimar esse pecado.
A igreja fecha os olhos e adora o nome bendito do Senhor. A igreja fica em pé para nós terminar orando. Vamos ficar em pé para nós terminar orando. Não pode faltar pão sobre esta igreja. Não pode faltar conversão na vida dos crentes. Não pode faltar santidade no nosso vida. Querido Deus e querido Deus. Oh, querido Deus e amado Senhor. Quantos estão perdidos por aí? Quantos estão na escuridão? Quantos estão precisando de pão? Quantos estão precisando de oração? Quantos estão precisando de milagres? Quantos estão perdidos sem saber onde bater? Quantos estão perdidos sem saber aonde procurar? Uma hora dessa vai bater na nossa porta. Uma hora dessa nós seremos procurados. Uma hora dessa alguém vai tocar na nossa companhia. Uma hora dessa alguém vai mandar uma mensagem, clamando por uma palavra, pedindo pão que sei mais revelar. Será triste se eu não tiver. Será uma vergonha para mim, um crente, não expulsar um demônio. Será uma vergonha para mim, um crente, não repreender uma enfermidade. Será uma vergonha para mim ver alguém morrendo ao meu lado, precisando de uma palavra amiga, e eu não tenho uma palavra para dar. E eu dizer não tenho pão. Eu dizer não tenho pão. Eu vi as almas clamando. Eu vi a Andresa clamando. Eu vi as nações clamando. E me faltava uma palavra. Lá na Tijuca, quantos estão precisando de pão? Vem conversar comigo. E eu não tenho uma palavra. Quantos vizinhos até me pedem oração, e eu jogo para outra pessoa. Eu digo, eu vou falar para o pastor, eu vou pedir o irmão fulano para vir aqui, porque falta pão. Para ter pão é difícil. Para ter pão tem que ralar. Para ter ministério tem que pagar o preço. Irmão, nós falamos na mensagem. Para tocar tem que se dedicar. Para pregar tem que aprender, tem que ouvir. Para evangelizar tem que ter consagração. Muitos não estão dispostos a pagar o preço. Preferem viver uma vida sem provisão. Muitos preferem viver uma vida de escassez. Aí não ora mais, não chora, nem glória a Deus sabe dar mais. Foi no tempo que falava em línguas estranhas. Acabou o óleo, acabou o óleo, acabou o óleo, se enferrujou. Mas eu não quero viver assim. Eu não quero viver assim. Eu quero a mesa preparada. Eu quero a mesa cheia. Espírito, eu vou me levantar e eu vou procurar o amigo Espírito Santo. Amigo Espírito Santo, me dê os 3 pão, me converta, me santifique e me revista. Espírito, Espírito, aviva esse crente, dá talento para a tua igreja, sacode os vasos,
O Senhor manda você se levantar e plantar trigo, e malhar trigo, e despulhar trigo. O Senhor está mandando você se levantar, voltar para o ciclo de oração, voltar para a escola dominical, voltar para os cultos de doutrina, voltar a malhar trigo. Em nome de Cristo Jesus. Querido Deus, obrigado por tua palavra esta noite. Que ela produza arrependimento e que ela produza despertamento em nós. Não nos deixe vivermos uma vida de acomodação espiritual, mas nos levante. Eu não quero apenas ter cara de quem tem. Eu não quero apenas parecer que tenho. Eu quero ter. Eu quero ter. Eu quero ter. Para mim dê, Jesus. Não é para mim não. É para aquele que chega. É para as ovelhas. Ora, manda lá claro. Eu não quero viver seco, sem lágrimas, sem adoração. Eu quero viver revestido do teu poder. Revestido do teu poder. Pai bendito, que esta palavra fique ruminando em nós. Que essa palavra fique martelando na nossa cabeça. Que essa palavra fique aquecendo o nosso coração. Que essa palavra não saia da nossa memória. Gere em nós fruto de arrependimento e fruto que permaneça. Em nome de Jesus. Nos dá um final de semana abençoado. A consagração dos jovens amanhã de manhã. O bazar amanhã à tarde e à noite. O culto de domingo com a missionária que vai vir pregar aqui para nós. Que tudo cheira a tua bênção. Leva-nos em paz e nos abençoe tudo. E que o grande amor de Deus, o nosso Pai, que a graça salvadora do Senhor Jesus Cristo, que a comunhão e as consolações, o poder e a virtude do Espírito Santo, que é sobre todo o povo de Deus, desde agora e para sempre. E quem pode dizer amém? Pergunte a quem está do seu lado: tu tem pão, irmão? Tem pão? Se não tem, vá buscar. Ei, a mocidade,